Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje estaremos abordando aí a lição de número 4, tá, da revista da editora Central Gospel, aí a revista Lições da Palavra de Deus. E o título desta lição é João, o discípulo amado. Vamos falar um pouquinho aí sobre João, né, o seu evangelho, epístola e também um pouco sobre o livro do Apocalipse, tá? Então, para começar, vamos estar vendo aí aquele que é o nosso texto bíblico básico, ok, queridos? Está lá em 1 João, capítulo 2, dos versos 5 a 14. Também temos aí o nosso texto áureo, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, e diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glória a Deus e aleluia. Nós temos aí também o nosso comentário, a palavra introdutória que nos irá dizer: João foi testemunho ocular da maioria dos milagres operados por Jesus e esteve presente nos mais diversos momentos do ministério terreno do Messias, incluindo a crucificação, quando seus discípulos se dispersaram. Então, queridos, como eu já disse, o tema de hoje está muito interessante, está muito bom. Aí vamos falar um pouquinho sobre o evangelista João, né? E é claro que dentro desse processo de evangelista João, discípulo João, o apóstolo João, né? O João amado da Bíblia, vamos falar um pouquinho também sobre os livros, né, que ele escreveu aí, para saber o evangelho que leva seu nome, também a primeira, segunda e terceira epístola de João e o livro das Revelações, ou o livro de Apocalipse, como é mais aí conhecido. Então, para começar, a gente vai estar vendo que João, ele foi uma testemunha ocular, né? Já que estamos estudando aqui nesse trimestre os heróis do Novo Testamento, a gente falou um pouquinho aí sobre Lucas, né, na lição passada. Para você que não viu ainda, a gente sempre disponibiliza aí no nosso canal uma playlist para que você possa ter acesso a todos os vídeos referentes ao trimestre, tá? Para que você não perca nada, para que você fique inteirado do assunto aí. E é claro que a gente falou um pouquinho sobre Lucas no vídeo passado, na lição passada, e a gente viu a princípio que Lucas, apesar, né, glória a Deus, ter escrito esse evangelho tão lindo, tão abençoado e tão maravilhoso que ele escreveu, mas Lucas não foi um discípulo no que tange ter andado com o mestre, ele não foi uma testemunha ocular, né? Falamos sobre Mateus sim também, Mateus foi uma testemunha ocular, depois falamos sobre Lucas e agora é João. E a gente já começa dizendo que João, ele foi uma testemunha ocular e foi da maioria dos milagres operados por Jesus. João esteve muito tempo, né, há um bom tempo, bem próximo. João era uma pessoa muito próxima de Jesus, e essa proximidade que João tinha para com Cristo lhe garantiu ter essa possibilidade de ver, tá, bem de pertinho, Jesus operando sinais e maravilhas tremendas, ok? E ele também, João, a gente vai ver com mais detalhes, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui a princípio, mas à medida que a gente for trabalhando os slides aqui, eu vou falando, porque vocês que nos acompanham sabem que eu gosto muito de trabalhar, gente, trazendo aqui para vocês a lição, porque eu acredito, tá, é um pensamento meu, vou ser breve no que eu vou dizer agora, prometo não me delongar, mas a questão é, já que estamos tratando de uma EBD, o melhor seria que nós trouxéssemos também aqui na EBD a revista, para que a gente possa fazer o quê? Comparar os textos, comparar estudos que nós estaremos trazendo aqui com a revista, com a lição, tá? Eu acho muito legal isso aí, eu acho importante, eu acho interessante, eu gosto, a princípio, muito de trabalhar dessa forma, porque assim a gente acaba orientando, graças a Deus por isso, professores, alunos, porque a pessoa adquire, ela compra a revista e muitas vezes ela vai assistir um estudo, ver um vídeo, alguma coisa, pesquisar para poder ampliar ali na sua lição, e ela acaba vendo um estudo ou algo que não tem muito a ver com aquilo que está ligado lá, aquilo que está sendo dito na lição. Então, volta e meia, ainda que eu diga alguma coisa diferente aqui, ainda que eu fale algo diferente, mas o conteúdo que eu gosto de trazer aqui para vocês, ponho sempre aqui na tela, disponibilizo aqui, é o conteúdo da lição, para ajudar, auxiliar professores, superintendentes e alunos, ok, da EBD, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre João, à medida, é claro, a maneira que eu vou falar aqui, quer dizer, eu vou me utilizar daquilo que está escrito na revista, eu vou seguir a revista para ser mais exato. Então, para começar, tá aí, João vai ser o nosso assunto. Um pouquinho mais sobre ele, vamos lá. A vida e o testemunho desse homem, sem dúvida, fortalecem nossa fé no Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então a questão é, nós vamos falar um pouquinho sobre João, a pessoa, e dentro disso a gente vai aprender um pouco sobre o testemunho desse homem, né? Como ele mudou, como a vida dele sofreu uma mudança tremenda. A gente vai acompanhar aqui hoje essa mudança, nós vamos ter esse privilégio de juntos acompanharmos isso aqui. Fica conosco, né? Convido você a assistir esse vídeo inteiro aí até o final conosco, não parar, não muitas vezes pausar, voltar, retornar ou desistir no meio do caminho, que nós consigamos juntos estudar esse tema e essa matéria. Vamos lá então, para começar, o primeiro tópico está aí. João, o homem. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago.
né? Tá aí as referências, ok? Então a gente sabe que ele é filho de Zebedeu. Já vou falar sobre a família dele daqui a pouco, mas a gente já vai adiantando alguma coisa aí. Então nós vemos aí João, tá? Filho de Zebedeu, então ele era filho de um homem chamado Zebedeu e era irmão também de Tiago, ok? E a gente precisa entender, a princípio, para falar sobre isso aqui, que existem outros Tiagos. Então nós temos Tiago, que escreveu lá a famosa epístola de Tiago, que era irmão de Jesus. Então muitas vezes as pessoas acabam confundindo, tá? Tem essa ideia de Tiago o maior, Tiago o menor. Então a gente precisa, a princípio, entender que não existia só, ou não havia só um Tiago também, ok? Como também não só havia um João, né? A gente vê João Batista e outro João, aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então João era filho de Zebedeu e era irmão de Tiago. Na instituição da ceia do Senhor, é identificado como aquele a quem Jesus amava. Isso é importante, tá, gente? É um título que João dá a si mesmo lá no seu evangelho. Inclusive, a gente vai, quando for focar mais sobre o evangelho, e orienta você, professor, já que a nossa revista aí, ela faz essa divisão, né? João, homem, ela fala sobre João, o escritor. Então, a gente precisa tentar trabalhar desta forma, a fim de que a nossa EBD seja dinâmica, ok? Porque para que a gente não adiante assuntos que a gente vai ter que falar sobre eles lá depois e acabar embolando, sendo exaustivo, sendo repetitivo. Então aqui eu vou focar na pessoa de João e já eu falo mais sobre o evangelho e coisas do tipo lá. Então, ele lá no evangelho, que a gente vai ver já isso aqui, ele tinha um título lá que ele mesmo dava a si próprio, que é aquele a quem Jesus amava. Essa expressão aparece outras 3 vezes em seu livro. Então a gente vai ver pelo menos 4 vezes João referindo-se a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, ou o discípulo a quem Jesus amava. Nós veremos isso e eis aí as referências lá relacionadas a esse tema, ok? Continuando, no entanto, o evangelista aparece em outras referências acompanhado de seu irmão, ou seja, a saber, Tiago e de Pedro. A proximidade entre os 3 aplica-se pelo exercício da profissão, pois antes de serem chamados por Jesus, eles eram pescadores, tá? E também com isso sócios. Para começar, então nós vamos falar um pouquinho sobre João, o homem, conhecendo ele. Sabemos que ele tinha um pai chamado Zebedeu, tá? Ele tinha mãe. Vamos trabalhar na parte da família para entender melhor isso aqui. Então, João era filho de Zebedeu, era irmão de Tiago, ok? E João também costumava chamar-se, né, se autodenominar como o discípulo ou aquele a quem Jesus amava. Nós vemos no mínimo 4 vezes isso aparece aí lá no seu evangelho. E outra coisa que a gente percebe aqui também, baseado aí e trabalhando com a revista, a gente percebe que João também, ele era muito próximo, tá, a Pedro. Ele andava muito com seu irmão, é claro, Tiago, mas também havia uma proximidade de João para com Pedro. E a gente volta e meia depara-se com esses 3, né? Pedro, Tiago e João. A gente vai tentar entender já isso aqui, daqui a pouco falar sobre isso. Então eles tinham essa proximidade. Mas de onde nasceu a princípio essa proximidade? Foi Jesus que selou isso? Ou foi Jesus que iniciou? Foi Jesus que apresentou um ao outro? Não. O que nós percebemos é que antes mesmo que esses homens fossem chamados por Jesus, vocacionados por Jesus para serem a princípio discípulos e posteriormente apóstolos e darem continuidade à obra do Senhor aí na terra, esses homens já se conheciam. E qual a referência que nós temos? A princípio, nós sabemos que eles eram pescadores, eles trabalhavam com pesca, né? Há muitos textos que relatam isso, muitas referências aí no Evangelho que nos mostram essa questão, ou nos Evangelhos, como você quiser falar. Quando eu digo no Evangelho, é que só há uma mensagem no Evangelho, e há 4 evangelistas que narram essas mensagens de visões em maneiras diferentes, ok? Mas o ponto aqui é entender que antes mesmo eles já se conheciam. Há quem diga que havia um grau de parentesco entre eles, aí a gente não pode afirmar, mas eles trabalhavam juntos. Com o quê? Com pesca. E quando a gente recorre, né, ao texto lá de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 10, e chegando no verso 10, lá, Lucas, capítulo 5, verso 10, vai dizer que eles eram sócios. E a palavra para sócios que está lá, essa palavrinha grega, aqui embaixo, tá? Na parte de baixo do vídeo aí está a palavrinha koinonos. A palavra koinonos quer dizer... Pode dizer companheiros, né, amigos chegados, pessoas que caminhavam juntos. Então, existem diversas traduções para essa palavra. Companheiros também, sim. Pessoas que estavam juntos, exercendo a comunhão, a koinonia, juntos, unidos. Mas também essa palavra pode ser traduzida, tá, quando a questão é uma questão comercial, por assim dizer, ela pode ser traduzida como sócio. E isso vai corroborar com tradições extrabíblicas também, que afirmam o fato de que João, tanto esses 4 aí que eu vou falar agora, Pedro, Tiago, João e André, todos os 4 eram sócios
né, a história vai dizer, historiadores vão dizer aí, né, e basta você, uma breve pesquisa que você vai fazer, você vai se deparar também com situações como essa, que esses homens trabalhavam juntos, eles eram sócios na questão de pesca, eles tinham uma espécie de cooperativa. Tá, nessa cooperativa, por assim dizer, haviam funcionários, pessoas que trabalhavam ali com eles. A gente pode perceber isso também lá no capítulo 1, se não fala a memória, de Marcos, quando Jesus ali chama os filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, eles são chamados por Jesus, dá-nos a entender que eles deixam seu pai ali e seu pai fica com os funcionários, ou seja, então havia pessoas que trabalhavam nessa cooperativa. A questão é que a palavra aqui, koinonos, ela pode ser traduzida tanto como companheiro, como também pode ser traduzida como sócios, dando a entender que esses 4 homens, Pedro, Tiago, João e André, possuíam uma espécie de sociedade, tá? Eles tinham pessoas que trabalhavam para eles na área da pesca. Eles eram donos aí de uma pequena cooperativa ligada à área da pesca. Eles viviam da pesca, isso é claro, mas eles eram donos aí, dá-se a entender, de algo relacionado a essa questão. Então nós temos a palavrinha, grava mais uma vez, koinonos. Caso você julgue aí, professor, que está assistindo agora esse vídeo, necessário na sua aula, diga lá que eles eram sócios, porque também cabe aí essa tradução para esta palavra. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nome de João, né? Eu botei uma imagenzinha para ilustrar aí. Vamos falar um pouquinho sobre o nome desse abençoado, desse servo do Deus Altíssimo. Vamos lá. João, então, o nome dele. Nós sabemos a princípio que esse nome, João, ele tem de um nome de uma origem semítica, né? Uma origem semita, tá? Isso é interessante, ok? O nome João, ele não é de origem grega, mas ele é de origem semita. E lembrando que essa alusão, essa referência semita, é claro, ela parte a princípio, a grosso modo, para ganharmos tempo aqui, lá dos descendentes de Noé, de maneira mais direta, os descendentes de Sem, tá? Lembrando que Noé tinha 3 filhos, né? Ali, Cão, Sem e Jafé, ok? E de Sem vieram os povos semíticos, ou os semitas, do qual Israel também era um desses povos. E esse nome João é de origem semítica. Então nós teremos que ver esse nome, a princípio, aí nessas línguas. Para começar, a primeira língua que nós veríamos o nome João seria na língua hebraica. E na língua hebraica, né, o nome João é Yohanan. Yohanan. Então, João, para nós no português, no hebraico, Yohanan, tá? Agora, devagarzinho, para você gravar e pronunciar aí, Yohanan era o nome de João na língua hebraica. Temos também o nome de João, naquele período também era dito, falado, na língua aramaica, que a pronúncia acaba sendo a mesma coisa, tá? Yohanan, Yohanan, Yornan, ou Yornan, tá? Há quem diga Yohanan, como hebraico, ou Yornan, tá? Yornan, no aramaico. Yohanan, hebraico, Yornan, no aramaico. E para fechar, nós temos aí também na língua mate, a língua que era falada naquele tempo, no Novo Testamento, né, a língua ali universal, por assim dizer, a língua comercial daquela época, que era a língua grega, o idioma grego. Nós temos aí o nome dele, que seria Ioannes. Ioannes, tá? Ioannes, ou há quem diga Ioannes, há quem pronuncie Ioannes. Então, hebraico, Yohanan, aramaico, Yohanan ou Yornan, e no grego, Ioannes, tá? Ioannes, aí para você utilizar. E o que quer dizer, qual seria o significado a princípio do nome João? Nós sabemos que o significado desse nome é Deus é gracioso, ou Deus mostra, Deus revela, Deus concede graça. Isso é tremendo. O dom de Deus, tá? Deus concede graça, Deus revela graça, Deus é gracioso. Olha o significado desse nome, como é maravilhoso. Quando você olha para João Batista, aí que o negócio fica interessantíssimo, porque João ele veio para ser o precursor do Messias, né? João Batista. Então você pega João, né? Lembrando que o nome dele não é João Batista, já falei sobre isso em aulas anteriores, o nome dele era João, ok? O Batista, como ele era conhecido. Mas a questão é, a partir daí, que a princípio Deus estaria revelando a sua graça e apontando já para Cristo vindo para cumprir aí e ser ali o enviado de Deus, a graça de Deus sobre nós. Tá? Fechando aqui, só mais uma vez, caso seja julgue necessário usar na sua aula. Então o nome desse homem, vão lá, hebraico, Yohanan, aramaico, Yornan, e grego, Ioannes. Ioannes. Significado está aí. Deus é gracioso ou Deus mostra graça. Vamos lá. Passemos a mais um aqui. Então as origens, vamos falar um pouco sobre as origens desse homem, a saber, João, o apóstolo. Marcos
que também se chamava João, Atos 12:12. Mais uma curiosidade aí que você pode, caso julgue necessário, professor de EBD, aplicar e mostrar aos seus alunos também. Outra pessoa também com esse nome João no Novo Testamento era Marcos. A gente costuma falar, né? Marcos aí do Evangelho de Marcos, né? O menor dos evangelhos que traz de conteúdo, Marcos. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Marcos aí, esse Marcos, o nome dele era João, o nome dele era Yohanan, o nome dele era Yornan, o nome dele era Ioannes, ok? E João Marcos. Uma lida lá, uma breve lida, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12, vai nos mostrar que quando Pedro estava, o contexto é esse, Pedro estava aprisionado, Deus envia um anjo, esse anjo meio que livra, né, por assim dizer, livra Pedro daquela prisão, Pedro sai ali durante a madrugada daquela prisão, Pedro dirige-se a uma casa em especial, e nesta casa os discípulos de Cristo estavam ali reunidos, ok? Orando por Pedro, intercedendo por Pedro, clamando pela vida de Pedro. Pedro, então, é liberto da prisão, libertado da prisão, ele sai, vai para aquela casa, uma moça abre a porta, se assusta ao ver Pedro, comunica aos demais, e Pedro, então, é recepcionado, é recebido pelos demais irmãos que ali estavam, com uma festa, uma alegria muito grande. E o texto nos irá dizer que esta casa pertencia a uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, ok? Então, continuando aqui, para que a gente não... para que eu não me prenda, é claro, nesse ponto, então Marcos também se chamava João. Vamos lá. Então Marcos, né, nos informa que Jesus, algum tempo depois, chamou Tiago e João de Boanerges. Olha que coisa interessante. Quando o Marcos, está falando ali sobre Jesus chamando, recrutando os discípulos, ele vai dizer, né, que Tiago e João, nesse período, foram chamados de Boanerges. E aqui nós temos a palavra grega, caso você julgue necessário, a palavra Boanerges, para nós, a nossa tradução portuguesa, da língua portuguesa, e nós temos aqui o grego, tá? Boanerges, Boanerges, Boanerges. Então nós temos Boanerges e Boanerges, lá no português grego, Boanerges, tá? Lembrando que aqui nós temos ges no final e não ges, como é aqui no Brasil. Boanerges, Boanerges. Marcos 3,17 nos mostra isso. Que significa, aí nós temos o significado dessa expressão. O que quer dizer isso, né? Boanerges, para nós. Qual é o significado? É filhos do trovão. E quando você também recorre ao texto grego, vai estar lá desta forma. Istin rioioi Brontes. Isten, rioi, Brontes, tá? Então, isten, filho, rioi, do, ou melhor dizendo, isten, roioi, Brontes, filhos do trovão, ok? Era aí como esses homens eram chamados e conhecidos naquele tempo, tá? Filhos do trovão. Vamos falar aqui sobre esse ponto aqui. Por que filhos do trovão? Qual é a sequência? O que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Maneira muito própria de os orientais fazerem uma delicada, grave isso aqui, delicada, alusão ao temperamento ardente e ao zelo empreendedor dos dois irmãos, né? Ou talvez a eloquência arrebatadora deles. O que acontece aqui, a princípio? A gente entende, quando a gente passa a estudar um pouco os evangelhos, a questão ligada ao temperamento desses homens. O temperamento desses homens passou por uma grande mudança, principalmente esse aqui, João. A gente vê exemplos que, no caso lá, quando Jesus passava por Samaria, e ali os samaritanos meio que não quiseram receber Jesus naquele lugar, o texto vai dizer que esses dois irmãos, Tiago e João, foram até Jesus e o Senhor quer que a gente rogue a Deus para que mande fogo do céu e consuma todos esses samaritanos. Então a gente percebe um temperamento meio explosivo, né, meio sanguíneo, umas pessoas meio ligadas à questão da ira, cólera. Então todo esse processo aí, o que a gente percebe é que com o passar do tempo, esses filhos do trovão, ou pelo menos João, ele muda de filho do trovão para depois aí o discípulo do amor, o discípulo amado, aquele que mais citou amor nos seus escritos. Então a gente percebe que possa ser, tá? Então a gente não dá para entender a princípio, gente, a gente tem que ser muito sincero, tá? Quanto isso aí, você professor, seja o mais sincero possível aos seus alunos. Não dá pra gente saber se Jesus realmente chamou eles assim como uma espécie de algo, eu até colocaria algo bom, dando a eles não fosse um apelido, mas uma coisa para pudesse levantar o ânimo deles, como mostrando que eles eram camaradas aí eloquentes, pessoas fortes na palavra, ou também talvez fosse por causa desse episódio a princípio que eles fizeram. Porque o que eles pediram é algo totalmente errado, né? Jesus falou, vocês não sabiam que espírito sois, porque vocês estão pedindo para fogo do céu consumir os samaritanos. Então, olha, analisa aí, você, né, que me ouve aí, olha o pensamento, olha a visão,
Olha como estava o coração desses homens. Então, o que a gente sabe, a princípio, é que Jesus chamou esses homens dessa forma. E Marcos é quem nos vai dizer que Jesus chamou eles assim, ok? De Boanerges, ou Boanerges, tá? E chamou eles de Estin Ioi Vrontes, filhos do trovão, ok? Possa ser por causa de um temperamento explosivo, algo muito difícil de se lidar no início, mas que houve uma mudança, glória a Deus por isso, esses homens mudaram muito, ou talvez mesmo uma eloquência, ou seja, a forma deles falarem, deles citarem, pessoas ali voltadas para a obra. A questão é que esses eram os apelidos ou o nome que eles também eram conhecidos. Continuando, vamos falar um pouco sobre a família. Agora sim, a gente vai entrar em detalhes que não entramos lá, nós vamos entrar em detalhes que não entramos a princípio, tá? Que a gente não entrou lá no primeiro subtópico, ok? Tudo na ordem. Lá falou que ele era filho de Zebedeu, vamos entender melhor isso aqui. Então, como era a família, a questão familiar deste discípulo que tornou-se apóstolo? A narrativa dos evangelhos revela-nos pouco sobre a família de João. Então, nós temos muita coisa para dizer sobre a família de João? Não. Esse é o ponto. Então, juntando tudo que nós temos aí a nível de Bíblia, a nível de Evangelho, a gente não consegue ter tantas definições, tantas informações concernentes àquela que seria a família dele, o ambiente familiar deste homem. Nós temos poucas informações e vamos utilizá-las aqui também dentro desse slide. Sabemos que ela, ou seja, a família dele, residia às margens do Mar da Galileia. Então, eram pessoas que viviam da pesca e moravam próximo ali daquela região, né, voltada à questão Cafarnaum, lugares voltados ali, cidade pesqueira, por assim dizer, né? Cidade marítima, por assim dizer, ligadas ao mar, à beira-mar ali da Galileia. Então eles, ok, a família dele residia lá. Além disso, temos informação que o nome de seu pai era Zebedeu. Já vimos isso lá atrás, mas aqui agora de maneira mais familiar. Então o nome deste homem, Zebedeu. E que ele estava no barco quando Jesus chamou seus filhos. Eu citei algo do tipo e agora a gente confirma aqui. Então lá, segundo Marcos nos diz, por quê, gente? Porque essa questão de Jesus chamar os discípulos, tem muitos textos, a gente acaba, às vezes, se não analisar bem, se confundindo, tá? A gente precisa juntar os evangelhos ali para poder fazer uma questão e procurar entender com isso a cronologia. Porque Lucas 5 nos dá uma ideia de como Jesus chamou os discípulos. Marcos 1 nos dá uma ideia, às vezes parece diferir um pouco da outra, divergir um pouco da outra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente lê Lucas 5, a impressão que nós temos é que só estavam naqueles barcos, lá eram 2 barcos e só estavam lá Pedro, Tiago e João. Tanto isso é, tão verdade isso é que nós pensamos, né, que nos leva a pensar, que até cânticos aí infantis levam isso. Já vi, quem nunca ouviu esse cântico, né, quando criança? Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Então, com base em Lucas 5, algumas pessoas acreditam que só estava lá Pedro, Tiago e João. Mas nos é necessário, gente, unirmos esses textos, a fim de compreendermos melhor o contexto por trás dele. Então, eram 2 barcos, sim, 2 barquinhos, está muito claro isso lá em Lucas 5, né? Viu Jesus 2 barcos à beira do lago, né, junto ao mar da Galileia, o texto diz, né, Jesus estava ali pregando, a multidão apertava, então viu os 2 barcos, basta lermos João 5 e está muito claro, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5 e nós veremos lá que eram 2 barcos. Aí não nos é apresentado em Lucas o pai deles lá, Zebedeu, não nos dá a entender que Zebedeu está lá. Marcos, porém, nos mostra Zebedeu junto a eles no barco, Jesus chamando esses homens. São 2 relatos? É um relato isolado? A questão é que a gente precisa juntar isso aqui, coisa que não teremos tempo aqui agora no vídeo, mas para você aí fica a dica para você trabalhar para a sua lição, professor. A questão é que o texto aqui nos diz que Zebedeu, o pai, estava presente quando Jesus chamou, recrutou os seus filhos. E Zebedeu continuou, ao que nos dá a entender, no barco, trabalhando com seus empregados, seus servos estavam ali trabalhando com Zebedeu, dando a entender e corroborando com aquilo que eu já havia dito lá atrás, que esses homens tinham uma espécie de cooperativa onde muitos pescadores, ou um certo número de pescadores, trabalhava para eles e com eles. Continuando, vamos lá. Estudiosos costumam apontar Salomé como uma possível mãe do apóstolo. Olha que coisa interessante. Então, já acrescenta algo aí. Então há quem diga que Salomé é uma das mulheres que é apontada, né, como aquela que seguiam a Cristo. Foram uma, inclusive, está aqui, aquela que juntamente com outras mulheres visitou o sepulcro de Jesus para ungir seu corpo. Então Salomé, aquela que nos é apresentada, por favor, é claro que você não vai confundir as Salomés aí. Porque esse nome, nós temos Salomé, filha de Herodias, que dançou perante o rei Herodes, e isso custou a morte, por conseguinte, a cabeça de João Batista, mas o texto aqui, o nome é o mesmo, mas é outra Salomé. E essa Salomé, segundo historiadores, segundo fontes aí ligadas aos pais da igreja e outras mais, a história da igreja, por assim dizer, é que Salomé
esta mulher era mãe desses dois homens, Tiago e João, ok? Ela era esposa de Zebedeu, segundo nos consta, e era mãe de Tiago e João. E há também fontes que vão dizer, claro, que esta mulher tinha um parentesco com Maria. Há fontes que vão dizer que essa mulher era meio que prima de Maria, dando a esses homens, se essa fonte for verdadeira, um certo parentesco entre eles e Jesus, né? Poderiam ser até, quem sabe, primos em segundo, terceiro grau ou coisa do tipo. Lembrando que isso nós não temos certeza. Como eu disse, é só história, é só tradição. Aí, professor, cabe a você pesquisar e colocar isso aí para a sua aula. Não, é só mais uma informação para poder acrescentar. Então, quanto à família, o que nós temos é muito pouco. Temos aí que ele tinha um pai, Zebedeu, seu nome, mãe, Salomé, há quem diga. O irmão está muito claro, Tiago, seu irmão. Então, da família dele só conhecemos pai, mãe e o irmão, que seria Tiago, tá? A princípio, irmão de João. Esse aí é o quadro bíblico da família de João. Se alguma coisa mais houver sobre isso, é tradição, é história, e a confiabilidade disso, ela depende muito, tá? Continuando aqui, e o ofício? Entendendo a família, vamos saber um pouco do ofício de João, tá, gente? Vamos ver isso aí. Assim como Pedro, André e seu irmão Tiago, João também era pescador. Então, qual é o ofício de João? Qual era a função de João? João vivia de quê? Da pesca. João era pescador. E temos aqui a palavra para pescador, halios, halios. A palavra halios, halios, halios. Quer dizer o quê? Ou alieus. Fica à vontade, querido, para você pronunciar como você achar que deve ser. O importante é a gente trazer aqui o português e dizer que era pescador. Então, halios, do grego, ou alieus, amém? Fica à vontade aí. O que quer dizer lá no grego, idioma grego, na qual o Novo Testamento fora a princípio escrito, a palavra pescador, mais uma vez, e fecho, halios, é a palavra. Então ele era pescador. O seu ofício está muito simples isso aqui, é muito fácil de se entender isso. Ele, a princípio, era pescador. Assim como Pedro também o era, André também, que era irmão de Pedro, Pedro e André eram irmãos, e o irmão de João era Tiago, tá? Então esses quatro aí eram pescadores e entra lá e corrobora com aquilo que eu disse, que eles possivelmente seriam sócios aí nessa questão de pesca. Haja vista se nós analisarmos a palavra, né, lá koinonos, no grego como sócios. Continuando aqui, apesar de um mestre ter dito a Pedro e André que faria deles pescadores de homens, olha como Jesus passou então a chamar o que Jesus disse que faria desses homens, né? Os que vos fareis pescadores de homens. Lembrando, mais uma vez, grego, Novo Testamento, temos aqui halies, anthropon, halies, anthropons, halies, anthropon, que seria aqui, halies, pescadores, plural de halios, que é pescador, singular, halies, pescadores, plural, e anthropon. E anthropon é o plural de anthropos, que anthropos é homem, anthropon, homens no grego. Então, halies, anthropos, ou halies, anthropon, pescadores de homem. Então, apesar de o mestre ter dito a Pedro e André que faria deles pescadores de homens, eles não precisariam, para a função que o Messias iria prepará-los, de semelhante profissão. Por quê? Porque Cristo utilizou uma figura de linguagem para dizer que, caso os pescadores o seguissem, seriam capacitados por ele para testemunhar do seu evangelho aos homens mortos em seus delitos e pecados, recebendo como consequência a vida eterna. Então, para começar, quando Jesus diz para ele, eis que farei de vocês pescadores de homens, tá? Então, para ser pescador de homens, eles precisariam primeiro ter sido pescador. Isso quer dizer que Jesus só chamou esses homens porque eles já eram pescadores? Não, gente. As escolhas de Deus não são as nossas. Então, o critério para se tornar apóstolo tinha que ser primeiro pescador. Jesus só chamou pescadores? Os 12, então, eram pescadores? Judas Iscariotes era pescadores? Com certeza não. E Mateus, nós estudamos aí, Levi, era publicano, coletor de impostos, tá? Então, a gente precisa entender uma coisa, então não havia um critério específico. Jesus só chamava pescadores. Por quê? Porque já sabia pescar peixe, agora ia aprender, então com isso já sabia pescar homem, então como pescava o peixe, tirava a escama, limpava, preparava, era a mesma coisa que pegar o homem lá no mar do esquecimento, no mar do pecado, tirar a escama do pecado, limpar, preparar e pôr na igreja, a ideia é essa? Não.
A questão é que o ofício deles, a profissão de pescadores, não lhes garantiria que eles seriam, só por causa disso, pescadores de homem, tá? Esse é o ponto a entender. Então, não precisaria nesse sentido aqui, tá? Que eles precisariam disso. Essa função era necessária para exercer isso. Só já visto o fato que eu citei exemplos aqui como Mateus, como Judas Iscariotes e outros exemplos que a gente não teria aquele tempo hábil de falar aqui, mas não era um critério para ser discípulo, ser pescador primeiro. Não e não, ok? Então fica tranquilo com isso aí. Mas então por que Jesus chamou ele? Então Jesus só utilizou isso para ser uma figura de linguagem. Ele falou dessa forma, pescadores de homem, halies anthropon, para ser o quê? Simplesmente uma figura de linguagem. Por quê? Porque com isso, Jesus queria que eles entendessem que Jesus estaria chamando eles para algo novo, para pregar o evangelho, para viver de maneira mais plena e tremenda para Deus, diante de Deus. Com isso, abandonar a antiga profissão, a saber, a pesca de peixes, abandonar os negócios, abandonar a velha profissão, e a partir dali, eles seriam capacitados por Jesus para serem testemunhas do evangelho. Que coisa tremenda, coisa santa e maravilhosa. Então Jesus só usou ali uma figura de linguagem, ok? Então não era critério para ser o discípulo, tinha que ser primeiro pescador. Jesus só chamaria ou só chamava pescadores, à vista o fato de que alguns outros não eram. Só esses 4 é que nós temos certeza que pescavam. Os demais a gente vê que não, tá? Ok? Então o ponto, a princípio, seria esse aí. E o ofício dele, para não fugir do tema aqui, do assunto do slide, era pescador. Halios. Os últimos dias, como foram os últimos dias de João? Como findou a vida de João? Como encerrou, por assim dizer, o ministério de João? Vamos lá. O discípulo amado foi talvez, guarde isso aqui, o único apóstolo que não padeceu a morte nas mãos de um carrasco. A gente sabe, a princípio, que basta um breve estudo da vida dos apóstolos, a gente só vai ouvir uma palavra lá, vai permear. Martírio. Os apóstolos, a tradição que nós estudamos sobre os apóstolos, né, foram martirizados, mortos de maneira terríveis. Todas essas mortes, ou seja, por não negarem a fé, não negarem o evangelho. Mas a questão é que João, nós não vemos registro, nem bíblico, nem histórico, de João tenha sido morto por algum líder contrário à fé, contrário a Cristo, alguém quisesse calar o evangelho, calar a igreja, não. Até tentaram matar João, mas não obtiveram sucesso, não lograram êxito nisso. O que a gente sabe, então, é que João, ele morreu de morte natural, velhice. Tanto isso é que a gente pode, antes de continuar o slide aqui, a gente vê lá, no finalzinho do evangelho que João escreveu, né? Pedro começou ali, quando Jesus fala para Pedro a maneira como ele vai morrer, Pedro agora ouve isso, aí Pedro olha para João e fala, e esse aí? Ou seja, aí Jesus falou, que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? E o texto continua dizendo que por isso criou-se lá uma espécie de assunto, criou-se uma história entre as pessoas daquele tempo e que João não morreria. João, até há quem diga que João seria imortal. Não, João não vai morrer, porque Jesus falou que ele vai ficar vivo até que ele venha, né? Claro que seria uma alusão de João vivo até que Jesus se revelasse para ele lá na ilha de Patmos, a saber, dando a ele o livro de Apocalipse, esse livro tão lindo e abençoado. Mas a questão é, gente, que João, a princípio, teria morrido de mortes naturais. E também corroborando com isso, alguns pais da igreja, tá? Algumas tradições posteriores ali, a igreja primitiva, datando o 2º, 3º, 4º século, nos mostram que João realmente morreu de mortes naturais, ok? Ele não teria sido martirizado como os demais, ainda que tenha sofrido nas mãos do imperador, de carrascos, mas eles não conseguiram matar João. No entanto, ele foi preso em Éfeso. Então vamos lá, como foi a trajetória de João a princípio? Vamos lá. No entanto, ele foi preso em Éfeso e conduzido a Roma por ordem de Domiciano, ou seja, Domiciano, o imperador Domiciano, mandou prender João e sendo lançado numa caldeira de azeite fervente. Olha que coisa tremenda. Inclusive, né, há muitas histórias a esse respeito aí, que você, professor, pode pesquisar, mas eu costumo dizer assim, é um conselho meu e você só acata se quiser. Conselho é uma coisa que a gente acata. Eu sempre que uso uma tradição, eu gosto de citar tal tradição, e dizer em letras garrafais, não é Bíblia, ouvintes, é tradição. Eu sempre gosto de falar com meus alunos, quer seja na EBD, quer seja em seminário, onde eu esteja lecionando, um seminário bíblico, eu sempre gosto de dizer, gente, isso aqui é tradição, isso aqui é pai de igreja, isso aqui é primeiro século, segundo século, isso aqui é história,
tá? Não é Bíblia, ok? Ou isso aqui é Talmud, isso aqui é Midrash, isso aqui é Targum. Ou seja, gosto sempre de explicar a fonte para não gerar problema e complicação. Isso aqui é Josefo, né? Flávio Josefo, Eusébio, ou seja, a ideia é essa. Então vamos lá. Existem tradições que falam isso aqui. Há uma história aí que não sei se você já ouviu, que está me assistindo agora. João foi preso, sim, levado até o imperador. Aí, antes de colocarem João, segundo a história uma das histórias que eu ouvi, antes de colocarem João nesse tacho de azeite fervendo, primeiro deram a ele uma taça, né, com veneno, e dizendo que se ele não negasse a Cristo, ele tomaria aquele veneno. E essa história, essa tradição aí, né, que vai dizer que João foi lá e tomou essa taça de veneno e não morreu. Maravilha. Então ele preferiu tomar a taça cheia de veneno diante do imperador. O imperador, com medo, mandou lançar ele nessa taxa, nesse tacho de azeite, um caldeirão de azeite fervendo. Mergulharam João lá dentro. E a tradição diz que João nadou, mergulhou, glorificou a Deus dentro daquele tacho de azeite fervendo e saiu lá sem queimar, sua pele ficou intacta. Assim como Ananias, Misael e Azarias lá na fornalha, aquecida 7 vezes mais, e não se queimaram, porque Jesus ali estivera com eles, nós entendemos, teofania, aconteceu mesmo com João. João não se queimou com azeite fervendo. Então, por causa disso, o imperador, temendo isso, vendo que não podia tocar em João, não podia matar João, não podia nada de mal fazer a João, decidiu exilá-lo na ilha de Patmos. Coloca esse homem lá, tira esse homem de perto de mim. A tradição vai dizer que o imperador falou, tira esse homem de perto de mim aí. Bota ele, exila, some com ele daqui, porque o homem não morre, o homem tomou veneno e não morre, o homem foi colocado no azeite fervendo e não se queima, tira esse homem da minha presença. Então João não negou a fé e foi exilado na ilha de Patmos, e seria ali, é claro, não só a tradição, como a Bíblia também mostra, o próprio João vai dizer, né, que estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e ouvi uma voz de trás de mim que dizia, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que vê. João escreve um livro, via 7 igrejas na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele vai dizer, virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais de ouro, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestido comprido. É tremendo, é muito lindo, é tremendo. Eu estou quase me empolgando aqui, porque o negócio é muito bom, glória a Deus. Então a questão é que aí João teria morrido de mortes naturais. Tanto é que depois desse exílio, né, a tradição também concorda em dizer que, já bem velhinho, ele é retirado de lá e posto novamente em Éfeso. Ele vai habitar, e seus últimos dias serão morte natural, velhice, na cidade de Éfeso, pregando a palavra de Deus. Ok? Então, isso aí é um pouco daquilo que seria, até onde nós sabemos, os últimos dias de João. Segundo tópico, João, o apóstolo do amor. Vamos lá. A gente já está passando a falar um pouco mais sobre esse tema. João, apóstolo do amor. O filho do trovão é também conhecido como o discípulo amado. No entanto, a expressão aquele a quem Jesus amava, olha que coisa interessante, aquele a quem Jesus amava. Então nós temos aqui a palavra, né, aquele a quem Jesus amava, a frase, e nós temos o grego, tá? Volta e meia, vocês que nos acompanham, então aí no nosso canal conosco, sabe que volta e meia eu gosto, que de repente você acha legal, tá mostrando para os seus alunos. Por quê? Porque, gente, existem problemas no que tange, muitas vezes, tradução. Não estou dizendo, por favor, não me entenda mal, não me leve a mal. Não estou dizendo que existam problemas com a tradução em si, que é errado traduções, mas às vezes o fato de nós estarmos em lugares com bíblias diferentes, né? Tradução, equivalência dinâmica, equivalência formal. A formal é mais ligada ao texto original como era, aquela questão do vernáculo. A dinâmica é uma questão mais de paráfrase, mais para que a gente possa entender. O problema da dinâmica é que às vezes ela nem traduz o texto, simplesmente ela acaba meio que fazendo uma espécie de aplicação em cima do texto. Isso gera problema. Então às vezes a pessoa está com a Bíblia X, a Bíblia Y e fala, mas a minha está dizendo uma coisa, mas peraí, a sua está dizendo é outra, mas não é a palavra de Deus. Então às vezes, para evitar problemas como esse, a gente acaba colocando aqui o texto dentro do seu contexto originalmente escrito, a saber, o grego. Então nós temos aquele a quem Jesus amava, que lá na Bíblia grega está, tá vendo? Ekeinos, 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 ron. Aí nós temos aqui, ó, a palavrinha bem interessante, o amor, tá vendo? Só que aqui tá egapa, egapa, ekeinos, on egapa, ro Jesus. Ekeinos, ron egapa, ro Jesus. Ou seja, aquele a quem Jesus amava. Só uma vez para fechar. Ekeinos, ron egapa, ro Jesus. Então,
voltando aqui. No entanto, a expressão aquele a quem Jesus amava só é encontrada em seu evangelho. Então, Mateus, Marcos e Lucas dizem que João é o discípulo a quem Jesus amava? Não. Outros escritores do Novo Testamento dizem, João, aquele a quem... Não. Só João cita isso. E ele não diz, eu, João, a quem... Ele diz, e aquele discípulo a quem Jesus amava, ou aquele a quem Jesus amava. Ele não faz uma menção de si próprio, no sentido de revelar seu nome, João. Ele não fala, João. Então, ao invés de colocar o nome ou a expressão, né, de vez de se identificar como João, ele não faz. Ele só vai dizer isso. Aquele a quem Jesus amava. É claro, gente, que isso aqui gera na mente de algumas pessoas problema. Qual o problema seria? Por causa dessa frase, né? Aquele a quem Jesus amava, né? Há pessoas que acreditam que quem tem escrito esse evangelho não foi nem João. Por quê? Tem pessoas... Só vou dar um exemplo aqui, porque o tempo está correndo, tá? E a gente não dá para falar tudo que a gente quer falar no vídeo. Até peço perdão por isso, já antecipado a vocês. Há muitas coisas mais que eu queria falar, mas se for falar tudo que eu quero aqui, o vídeo vai ficar com 3, 4 horas e às vezes acaba meio ficando, né, gerando um enfado aí muito grande nas pessoas. Mas a ideia, a princípio, é o quê? Vamos pegar um exemplo só aqui, do que eu quero falar. Você pega João 11... Vai falar e tal, sobre uma família que morava lá em Betânia, e Lázaro vai dizer a quem Marta e Maria e tal. E o texto vai dizer que Lázaro, Jesus amava Lázaro, né, a Marta e Maria. Jesus amava a Lázaro. Outro ponto no mesmo texto, que quando Marta e Maria enviam um mensageiro a ter com Jesus, lá na Pérea, Jesus está próximo a eles, e elas vão dizer, olha, diga para Jesus, Lázaro a quem tu amas está enfermo. Então, só por causa do Lázaro era amado. E Lázaro a quem tu amas, essa expressão aí, ligada a ágape, amor, né? Agape, amor. Alguns acreditam que Lázaro foi quem escreveu esse evangelho. Tem gente que não disse nem que foi João. Só por causa dessa frasezinha, dizendo que Jesus amava Lázaro, e as irmãs dizendo Lázaro a quem tu amas, existem comentaristas, estudiosos, escritores aí, estudiosos da Bíblia Sagrada, que atribuem a Lázaro a escrita desse evangelho e não a João. Olha só, gente. Existem também pessoas que atribuem a escritores aí do tempo posterior. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui não, mas a questão é que muitas vezes a gente precisa entender isso aqui. João foi quem escreveu. Isso aqui está muito claro para nós. Professor, filtra tudo que eu falo aqui, tá? E leva só para a sua sala, para os seus alunos, aquilo que é legal, bom, importante, viável e que vai ajudar a auxiliar seus alunos. E o ponto é que João escreveu. E se alguém na sala, porventura, levantar o dedo e disser, professor, mas eu ouvi dizer que foi Lázaro. E você vai dizer, mas a pessoa... As fontes que dizem que foi Lázaro se baseiam só no fato de ser o discípulo, ou seja, a quem Jesus amava. No sentido de quê? Dizendo que o texto de João 11 diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, e as irmãs disseram Lázaro a quem tu amas, tá? E você explica para o seu aluno que isso aí não é prova suficiente para nós dizermos que foi Lázaro que escreveu. Continuando aqui, sua influência sobre a igreja primitiva é inegável, principalmente sobre os seus escritos, que são categorizados de forma especial dentro da literatura canônica. Seu ministério revela-nos que ele é o apóstolo do amor. Olha que coisa linda. Vamos ver isso aqui então? Vamos lá. Como é que foi o encontro de João com Cristo? Como é que se deu esse encontro? Como é que João conheceu, por assim dizer, a Cristo? A primeira lição que retiramos do episódio em que o Messias chamou João é a obediência imediata e irrestrita do apóstolo. Quando eles estavam lá lavando as redes, o mestre falou, siga-me, venha. E eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Obediência imediata. Olha um exemplo lindo que João nos dá, gente. Não pensa 2, 3, 4 vezes, não. Se Jesus está te chamando, vem. Vem para ontem, vem para logo. Jesus tem coisa maravilhosa, tremenda para realizar na sua vida, na minha vida, na sua história, na nossa história. Então, aprendemos com João um exemplo de obediência. O João não pensou 2 vezes, ele veio e foi imediatamente, largando tudo. Lucas também corrobora dizendo que largaram tudo lá no capítulo 5, se não me falha a memória, é verso 11, vou ficar devendo o versículo aqui, mas acho que Lucas 5, 11, Jesus diz que largaram e deixando tudo, o seguiram. Que coisa linda, tá? Continuando, ele destacou-se não apenas como um dos 12, mas como membro de um ciclo ainda mais próximo de Jesus, do qual também faziam parte Pedro e Tiago. Então, gente, vamos lá. João, a princípio, ele era uma das muitas pessoas que andaram com Jesus. Para começar, acreditamos que ele era discípulo de João o Batista, tanto é que João é um dos que mais escreve sobre João Batista. Olha que coisa linda. Ele andou com João, antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João o Batista.
Então ele, ao ver Jesus, a João falar sobre Jesus, então ele começa a andar, ele vai seguindo Jesus juntamente ali, né? Ele começa a seguir, vai até a residência ali, um lugar onde Jesus estava, por assim dizer. Então ele deixa de ser discípulo de João ou Batista para tornar-se discípulo de Cristo, mas não perde o amor, não cria inimizade com João, ele continua ainda, tanto é que ele é o que mais escreve acerca de João ou Batista lá nos evangelhos. Isso é muito forte, tremendo. Mas a questão é que ele era um de muitos, de muitos ele foi selecionado a estar com 12. Olha que coisa tremenda. Então, dos muitos discípulos que eram de João e muitos passaram a ser de Cristo, ele é chamado para ser um dos 12. Sendo um dos 12, ele se destaca entre os 12 a ponto de ser um dos 3 que caminhavam ao lado de Jesus. Isso é maravilhoso. Então ele andou com Pedro, Tiago, junto de Jesus. Volta e meia, Jesus chamava esses homens em secreto, em separado. Jesus tinha 12, mas volta e meia saía com 3 desses discípulos, aí levava esses 3. Como é que é esse processo? Vamos entender isso aqui. Então, ele participou a princípio lá, junto com Pedro e Tiago, da ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, né, por assim dizer, o mestre está chegando lá, a gente entende pelo texto bíblico que ele é meio que parado pela mulher do fluxo de sangue, que toca nele, então ele para ali. Enquanto ele para, um servo lá, um empregado de Jairo fala, ó, não incomode mais o mestre, a menina morreu, sua filha morreu. Ainda assim Jesus conforta conforta Jairo e segue rumo à casa de Jairo. Lá na casa de Jairo, as pessoas começam a uns ficar rindo, né? Porque quando Jesus falou que a menina não estava morta, uns ficaram rindo, zombando de Cristo. Então, com licença, Jesus então chamou 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Entrou com os 3, o pai, que é Jairo, e a mãe da menina. Então, Jesus e mais 5. Jesus, Jairo, a esposa de Jairo e os 3 discípulos, e é claro, a menina lá morta na cama. E Jesus então disse, Talita cumi. E a menina se levantou, sentou, Jesus mandou alimentar-se. Então, olha aí, os 9 ficaram fora da casa, os outros 9, mas Jesus entrou com Pedro, Tiago e João. Tremendo. Outra coisa, o mesmo ocorreu tanto no Monte da Transfiguração, lembremos disso lá, capítulo 16 e 17, por assim dizer, mais no 17, acredito eu, de Mateus, se não me falha a memória, e capítulo 9, lá do Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 9 de Marcos também. Jesus agora se transfigura no monte, mas para quem? Ele chama para o monte, ele deixa os 9 lá embaixo de novo, lá embaixo, lá no monte, lá no pé do monte, e chama lá para cima consigo Pedro, Tiago e João, e se transfigura diante deles. Moisés apareceria, Elias ali, ok, e eu não tenho tempo muito de explicar, e você já entende, conhece o texto. Então Marcos 9 dá essa visão para a gente, tá? Ok? Então tá aqui, ó, isso, Mateus 17, Marcos 14 tá aqui a referência, mas eu acredito que teria sido Marcos 9, tá? Eu vou ficar no Marcos 9. Ah não, aqui é Getsemane, desculpa. Vamos lá então. Então, Mateus 17 e Marcos 9. Quando também no Getsemane. Olha que coisa linda, gente. Então, Jesus foi lá, chamou Pedro, Tiago e João na casa de Jairo e entraram para dentro da casa com ele, restritos. E João está no meio lá. Chamou Pedro, Tiago e João de novo agora na transfiguração. E os 9 ficaram, os 3 foram com ele. Lá no Getsemane, todo mundo orando junto, ele chama esses à parte para estar junto com ele em oração. Os 3, Pedro, Tiago e João novamente. Então a gente passa a ver coisa tremenda. Só que tem um detalhe. A partir daí, a coisa fica ainda mais forte, mais íntima. João se aproxima ainda muito mais que isso de Jesus. Vamos lá. Porém, além de ter sido chamado, né, junto com Tiago e Pedro, para estar nesses lugares que eu citei, andou com os 12. Volta e meia andava com mais 2, junto a Jesus, mas teve um lugar que só ele foi. Porém, foi o único, guarde isso, o único a estar ao lado do mestre no Sinédrio. Por quê? Foram Pedro e João, mas nós juntos, olha lá, de novo, Pedro e João. Pedro e João juntinho, olha a amizade que eles tinham. Quando começaram ali a apertar, bofeteando Jesus, Marcos fala que deram soco, punho, a palavra lá está punho lá em Marcos. Deram soco, cuspiram, bateram, bofetearam, mentiram contra Jesus, escarneceram a Jesus naquele momento, lá no Sinédrio, aquela situação de aquela coisa difícil toda acontecendo com Jesus. Aí Jesus já tinha dito para Pedro que Pedro negaria, né, antes o galo cantasse. 3 vezes Pedro negaria, então o galo cantou 2, Marcos 14 mostra isso, o galo cantou 2 vezes e Pedro negou 3. Então o que vai acontecer aqui? Nesse momento Pedro vai dizer, eu não. Então 3 vezes Pedro disse que não, mas João... Então Pedro meio que fugiu, se escondeu. Pedro saiu de perto porque temeu. Então acabou negando Jesus e saindo do local. Pedro evadiu lá o local. Mas João permaneceu. João foi o único que esteve lá ao lado do mestre, vendo lá o sofrimento, mas próximo junto ao mestre no Sinédrio. E também no momento da crucificação. Na crucificação não tinha nenhum dos outros a não ser João.
Havia mulheres, Maria estava lá, então é que Jesus falou, olha, o João aí, ó, esse aí é sua mãe, e mulher, esse aí é seu filho, né? Apontando para que naquele momento lá João pudesse cuidar de Maria naquele momento, esse é o processo, a ideia é essa, mas a questão é porque Jesus naquele momento, o Filho de Deus, agora ele, o Filho de Deus, tá? E João seria naquele momento simboliza um filho de Maria, vamos assim dizer, mas o processo para não perder o foco, é que João, que começou lá entre os muitos, discípulo de João Batista, passou entre os muitos discípulos de Jesus, passou dos muitos para 12, dos 12 andou num grupo seleto de 3, e dos 3 foi o único que ficou ao lado de Jesus, lá no Sinédrio, quando Jesus sofreu muito, e também no seu maior sofrimento, a saber, a crucificação de Cristo. Isso é tremendo, gente. Olha o exemplo que nós aprendemos com o João, aquela pessoa que vai contigo até o fim. Meu Deus, aquela pessoa que te acompanha, está do seu lado. Aquele amigo que você pode contar nas horas mais difíceis da sua trajetória. Aquela pessoa que não mede esforços, não tem medo, não se envergonha, ela vai contigo, ela caminha contigo, ela caminha do seu lado, ela fala, ela ajuda, ela ouve, ela orienta, ela abraça, ela acalenta. João foi até o fim com Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus pela vida de João. O apóstolo, discípulo tremendo do amor, glória a Deus por isso. Continuando aqui, seu relacionamento com os discípulos. Então, vimos lá atrás que João conheceu Jesus e daí para lá não largou mais. Isso é forte. Seu relacionamento com os discípulos. Como é que era o relacionamento de João com os demais, os companheiros dele de ministério? Era bom? Vamos ver aqui. Depois do dia de Pentecostes, João tornou-se um companheiro bem chegado de Pedro. Isso é forte, gente. Depois do dia de Pentecostes, né? A gente sabe que o dia de Pentecostes não é que a gente é um dia do poder, a gente costuma falar isso aqui hoje, é uma questão. Mas lembrando, o dia de Pentecostes era o dia de uma festa, que está lá em Levíticos 23, festa de Pentecostes, a qual os judeus chamam de Shavuot. E na festa de Shavuot, que acontecia 50 dias após a Pessa, a Páscoa, os judeus celebravam a festa da colheita do trigo, para mostrar ali um símbolo de adoração a Deus e agradecimento a Deus pela colheita. Então, lá no Hag Habikurim, que é a festa das primícias, lá era a festa da primícia de cevada, lá depois da Páscoa, praticamente 2 a 3 dias depois da Páscoa, Hag Habikurim, festa das primícias, segundo os judeus dizem, comemorar a colheita da cevada. Agora, festa de Pentecostes, 50 dias depois, a colheita do trigo, tá ok? 2 pães ali eram feitos, 2 pães fermentados, pão com fermento, não era matzá, pão sem fermento, era pão com fermento, simbolizando a antiga aliança, a nova aliança, simbolizando, ou seja, os seres humanos, a humanidade, né? Simbolizando o homem, o pecado, o fermento no pão simbolizando o pecado no homem, 2 pães simbolizando também o homem, sexo masculino, e a mulher, porque Deus só fez homem e mulher, fora disso aí é esquisitice, é loucura, é invencionice, é coisa do inimigo. Deus só fez homem e mulher, passou disso aí, não existe, é ET. Então o que é o processo a se entender? A questão é que essa era a festa, então era a festa de Pentecostes, e no dia desta festa, comemorando essa festa, 50 dias após a Páscoa e 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus, o Espírito Santo desce. Aí eles são revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo e passam a partir daí a falar novas línguas, outras línguas. Isso é tremendo, eu não vou entrar no texto porque o texto não é disso. Mas aí, a partir daí, Pedro e João, que já eram amigos, unidos, passam a estar mais unidos ainda. Então, olha só como é que era o relacionamento dele com os discípulos. Com Pedro, companheirismo total, cumplicidade tremenda, e andavam juntos. Os 2 foram usados por Deus para operar o milagre da cura de um coxo que ficava na Porta Formosa. Isso é muito forte, gente. Atos 3. Também foram presos juntos, pregaram juntos, foram à hora nona, 15 horas da tarde, para orar lá no templo, e um coxo ali na porta, os 2 juntos. Pedro olhou para o coxo e falou, olha, o coxo pediu dinheiro, o Pedro olhou e disse, ó, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda, o homem levantou, saiu saltando, ele alegre, nós conhecemos o texto. A partir daí, Pedro e João entram ali, uma pregação tremenda acontece, e quando esses homens são presos, quando eles são presos, foram presos juntos, isso é tremendo. E continuaram proclamando o evangelho de Cristo, isso é muito forte. Então, o relacionamento dele com os demais, gente, era tremendo, tá? A gente citou Pedro aqui, seguindo a lição, mas com todos os demais, entendemos nós que o relacionamento de João era algo maravilhoso e tremendo com os apóstolos. E após a ressurreição, como é que ficou a situação lá de João? Vamos lá. No domingo da ressurreição, depois que Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como é mais conhecida, encontrou-se com Cristo, o discípulo amado, a saber, João, correu ao sepulcro na companhia de Pedro. Olha os 2 juntos de novo aí. Na ressurreição, Pedro e João correram. E tanto é que Pedro engatou a quinta e passou na frente de João. Olha que coisa tremenda. Chegando lá, constatou que o Messias já não estava mais no local. Então,
Olha que coisa maravilhosa, João correndo atrás, buscando ali ver o Messias santo lá, o ressurreto, após Maria Madalena ter falado com ele. Alguns dias depois, quando o Senhor apareceu a um grupo de discípulos que havia tornado ao mar para pescar, João reconheceu. Lembremos também que naquele período ali, eles acabaram dando uma esfriada, Pedro esfriou um pouco, Pedro era o cabeça da pesca, meio que empurrou os outros a voltar a pescar. Cuidado, gente, com gente que quer voltar a pescar. Vocês entenderam? Pesca aqui eu estou falando espiritual. Cuidado com pessoas que estão meio fracas na fé, esfriando, estão meio chateadas com a liderança, quer sair da igreja. Essas pessoas acabam contaminando, às vezes assim, nos levando a pensar igual a elas. Às vezes a pessoa não está bem com a outra pessoa e você está, ela acaba fazendo com que você fique ruim com as outras pessoas também, desanime na fé, desanime do Senhor. Fica ligado com isso. Não vão voltar a pescar, não. Vamos continuar pescando o homem, que é o que Deus nos chamou, né? Vidas, almas para o reino, que é o que Deus nos chamou para fazer. Mas a questão é que João estava ali também, pescando também, tranquilinho. Aí ele reconhece o mestre. Olha que coisa linda. Vamos caminhando para o final. Terceiro tópico, João, o escritor. Então, professor, até aqui, João, pessoa, homem, apóstolo, falamos. Daqui para cá, professor, seja didático. Vamos falar de escrita, textos, evangelho, ok? Então, João, o escritor, vamos lá. Apesar de muitos estudiosos modernos discutirem se o apóstolo é, de fato, o autor dos cinco dos 27 livros que se compõem no Testamento, ou seja, muitos estudiosos aí, modernos, acabam discutindo realmente, não concordam muito, nem todo mundo concorda que João tenha escrito esses 5 livros aí, a saber, né, o Evangelho, as 3 epístolas, a primeira, segunda e terceira epístola de João e o Apocalipse. Entendemos a partir de informações obtidas dos pais da igreja que ele recebeu de Deus o privilégio de escrevê-los. Então nós vamos ver que muitas são as fontes bíblicas e extrabíblicas que apontam, defendem, ainda que João não tenha se auto-identificado, mas os traços, o conteúdo, o período, a maneira de falar, nos mostra e nos entrega aí que é João realmente quem escreveu. Continuando, o Evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho que João escreveu. Ao longo dos séculos, os servos de Deus têm nutrido especial apego ao Evangelho de João, pois este se apresenta como um argumento convincente da divindade do Messias. Gente, dentre os evangelhos, eu não diria que tem um melhor, a gente não pode ficar o melhor o livro da Bíblia. A Bíblia toda é uma bênção, glória a Deus, é a palavra de Deus. A gente ama a Bíblia, amamos nós, eu tenho certeza que você também ama a Bíblia. Tá, mas tem aquele livro que a gente às vezes se identifica, porque a mensagem é mais direta, e um desses livros é o Evangelho que João escreveu. Eu costumo dizer por quê? Deixa eu tentar explicar isso aqui. Eu costumo dizer o seguinte, é que os sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, falam a respeito de Jesus, apresentam Jesus, nos trazem informações acerca de Jesus. Mas João não fala de Jesus. Em João é Jesus quem fala. João ficou tão ligado, João ficou tão próximo, João ficou tão junto, João andava tão ao lado de Cristo, reclinava sua cabeça no peito de Jesus. João tinha uma intimidade tão grande com Jesus que João escrevendo, é como se João estivesse dizendo, Jesus, fala através de mim. Eu poderia muito bem, com a minha pena, Jesus, era como se João estivesse dizendo, eu poderia muito bem, Jesus, com a minha pena, falar tudo que eu aprendi com o Senhor, do Senhor, sobre o Senhor, podia relatar a maravilha que foi estar ao seu lado, mas eu prefiro, Jesus, ser um instrumento, fala, conversa com o povo, se apresenta através de mim. Então, os demais evangelhos, é um pensamento meu, você não é obrigado a concordar com isso, apresentam a Jesus, sinóticos, mas João é Jesus quem se apresenta. Os outros evangelhos falam de Jesus, mas João é Jesus quem fala. Nos outros evangelhos nós passamos a saber e conhecer um pouco sobre Jesus, mas em João, Jesus se dá a conhecer a nós. E não só a ele dá-se a conhecer a nós, ele apresenta-nos o Pai e ele apresenta-nos o Espírito Santo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ele não disse vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em João, a gente conhece Cristo e Cristo nos apresenta o Pai, que por sua vez nos apresenta também o Espírito Santo. Isso é muito forte. Vamos lá. Então, o evangelista se dedica a apresentar Jesus como verbo. Então, João escreveu a princípio lá, tá? É um evangelho, por assim dizer, universal, tremendo, tá? E ele escreve para os gentios, de modo geral, para todos, mostrando que o Evangelho é universal. Ele vem trazendo Cristo como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Isso é muito forte, gente. Então vamos lá, continuando. Então o evangelista se dedica a apresentar Jesus como o Verbo. E a palavra para verbo lá, no grego, é a palavra logos. Tá? Eu tenho aqui no grego, coloquei para vocês, verbo do grego logos, de Deus. Ele é o logos de Deus. A palavra logos é palavra ou verbo.
e também que se fez carne. Olha que coisa tremenda. João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a expressão se fez carne no grego quer dizer o quê? Sarx, ou sarx, egeneto. Sarx, egeneto. Então, nós temos aqui sarx, que quer dizer, sarx, quer dizer carne. Sarx, carne, egeneto, se fez. Olha que coisa linda, criou. Então, sarx, egeneto, se fez carne. Continuemos, falar sobre o evangelho aqui. Então nós temos aqui, gente, o texto de João, que ele é muito usado aí no grego, muito lido no grego, porque ele traz umas coisas maravilhosas, tá? O texto de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1, vai dizer o que para nós aí? Texto grego, só o verso 1 para ganhar tempo. Nós temos aqui, ó, o texto grego. Lembrando que o grego, diferentemente do hebraico, aramaico e outras línguas semíticas, começa da esquerda para a direita. Então começa próximo à minha imagem aqui no seu vídeo aí, tá? Então nós temos aqui, ó, enarki en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Então, mais uma vez, enarki en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Ou seja, enarki no princípio, no, arqui, princípio, tá? No princípio, enarki, en hologos. Era o verbo, a palavra logos aqui é verbo ou palavra, era a palavra, no princípio era a palavra ou no princípio era o verbo, não sei qual é a sua tradução aí. Então, tanto é verbo quanto palavra. Kai hologos en pros ton theon. Então, no princípio era o verbo, en arqui kai hologos en pros ton theon. E o verbo kai hologos e o verbo estava aí estava com Deus, ok? Estava pros, com ton theon, com Deus. Aí nós temos para fechar, kai theos e Deus en hologos, e Deus é a palavra, ok? Mais uma vez, enarki en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Ou no português, e o verbo era Deus, theos, ok? Vamos lá. Continuando, 3.1. 3.1.1, os milagres. Enquanto os 3 primeiros evangelhos narram os acontecimentos da vida de Jesus, João explica os seus significados. Então, os evangelhos, como eu disse aqui, apresentam Jesus e citam, né, traçam uma série de milagres que Jesus fez, eles vão narrando e contando. Só que João ele é mais enfático, João ele dá mais detalhes, João explica o porquê de Jesus ter realizado aqueles milagres. Ele dá um significado mais amplo a cada um desses milagres. Vamos ver isso aqui. Primeiro, ele descreve 7 milagres. Então, e a palavra para milagres que João descreve ali, João usa muito a palavra sinais, tá? Olha que coisa interessante, João usa o termo sinais, que no grego é, tá vendo aqui, ó, semeios. Então, semeios, no grego é sinais. Então, ele descreve 7 milagres ou 7 sinais. Use mais o termo sinais que vai ficar melhor para você, professor. Ele descreve 7 sinais de Jesus, algo que só poderia ser atribuído ao próprio Deus, aquele que exerce domínio sobre a natureza. Então, por que João gosta muito de chamar de sinais ao invés de milagres? João gosta de chamar de sinais para dizer que esses 7 que ele escolheu, perceba aí, ele pegou 7. Ele inicia lá no Caná da Galileia, que seria o primeiro, e vai dando aquela sequência, tá curando ali o filho de um centurião, e vai trazendo aquela sequência. Ele usa 7, ele escolhe 7 para mostrar o quê? O poder de Deus sobre todas as coisas. O poder de Deus sobre a natureza. Transformar água em vinho, gente. Sem usar uva, que negócio aí? Todo vinho tem que ter uva. Onde apareceu essa uva aí? Ninguém. Só pegaram a água, levou até o mestre Sala. Quando o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Disse ao esposo: todo mundo foi primeiro o vinho bom, e depois disso o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha que coisa linda. Então, gente, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o que a gente aprende com isso aí? É o poder dele sobre a natureza.
Então ele continua falando o poder dele sobre as enfermidades, ele mostra a questão das doenças, tá? Quando ele, Lázaro, lá no finalzinho, né, ele ressuscita Lázaro, o poder dele sobre a morte, olha que coisa tremenda. Então, são 7 sinais que mostram o poder de Deus, coisas que só Deus poderia fazer para comprovar a deidade de Cristo. Então ele usa 7 sinais para mostrar a superioridade de Cristo sobre a natureza, sobre a morte, sobre as enfermidades, né, doenças, sobre crise. Todo esse processo, ele seleciona propositalmente 7 sinais para mostrar a glória de Cristo Jesus como Deus, a divindade de Cristo. Ok? Continuando, as citações. João cita as declarações que Cristo fez a partir do uso da expressão eu sou. E a expressão eu sou, tá no grego, é ego, eimi. Ego, eimi. Então, quando ele diz eu sou, olha que coisa tremenda. Ego, eu, eimi, sou. Ego, eimi, eu sou. Deixando claro a sua divindade, revelando-nos que ele não era apenas um homem comum. Gente, nós pegamos aqui o Evangelho. Jesus disse, eu sou. Se você pegar eu sou e virar ao contrário, vai ser o quê? Sou eu. Olha que tremendo. Sou eu e eu sou. Quando vieram prender Jesus, o que ele falou? A quem procurais? Procuramos Jesus. Sou eu. Na hora, bum, aqueles homens caíram lá. Porque ele se revelou como eu sou. Então, volta e meia ele dizia, eu sou, eu sou. E eu sou, qual é a primeira expressão ou referência que nós temos do eu sou? Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, verso 13 e 14 em diante. Deus se apresentando a Moisés, Moisés disse, quando eu for ao povo eu vou dizer, como é que eu vou dizer o nome do Deus que me enviou? Aí vai, diga que eu sou, enviou a voz, olha que coisa tremenda, tá? Então, Asher He, ou seja, eu sou, lá no hebraico, né, o Asher He, eu sou. Então, a gente vai ver aqui que esse ego eimi do grego, eu sou, Jesus falando, é o mesmo eu sou lá que Deus se apresenta para Moisés na sarça. Então Jesus declarando que ele é Deus. E com esse eu sou, ele pegou esse eu sou, ego eimi, tá? E mostra que é Deus. Um outro exemplo que eu não coloquei aqui, porque a lição também não colocou, mas professor, se você quiser usar, é o exemplo lá de João 8, quando foram contender com Cristo e falaram, mas espera aí, você está dizendo que é, mas um camarada novo, você está dizendo, ué, como é que é isso? E aí ele foi falar de Abraão, mas mais que nosso pai Abraão, mais velho que Abraão, começaram a citar Abraão. Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é muito forte, gente. A palavra existir ou existisse ali no grego, eu não coloquei aqui, mas eu acho que se você quiser usar na sua lição vai ser bom na sua aula, é a palavra genestai. Genestai é existir. Jesus disse, antes que Abraão existisse, genestai, eu sou, ego eimi. Então, genestai aponta para a existência no sentido de ser criado, passar a existir. É alguém que não existia e passou a existir. Genestai, no grego. Jesus citou lá. E antes que Abraão, genestai, passasse a existir, nascesse da ideia de nascimento, eu sou, apontando para quê? Eterno. Então, eu sou antes que Abraão sonhe, eu sou. Esse é o ponto, eu sou eterno, mostrando a sua pré-existência, a sua eternidade. Isso é muito forte, tá? Continuando aqui, então Jesus atribuiu esse título a ele mesmo, ego eimi, eu sou. E era algo utilizado, esse ego eimi, essa expressão, era quando um grego queria dar uma ênfase em alguma coisa lá na Grécia, alguém queria dar uma ênfase sobre si mesmo, usava essa expressão, ego eimi. Jesus queria enfatizar quem ele era, e sempre será, ele é Deus, esse é o ponto. Então Jesus chamou a si mesmo de, lá no Evangelho que João escreveu, a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Né? Quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá, entrará, sairá e encontrará pastagem. Foi o que ele disse. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito forte. Jesus é o eu sou. Essas citações para mostrar a sua deidade, tá? Que ele era o Messias, o glorioso Deus Todo-Poderoso. Continuando, os testemunhos de João. Outras evidências da divindade de Jesus incluem os seguintes testemunhos. Vamos ver. João vai citar no evangelho dele alguns testemunhos de pessoas que acabam testemunhando e testificando acerca de Cristo. Quem são e quais são? João Batista. Está lá em João 1, 32, 34. O que a gente vai dizer aqui? Tá? Eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas vamos tentar, só para poder resumir, você vai ler aí, que eu já coloquei a referência, a revista traz a referência para facilitar para você. Mas João está dizendo, quando ele vai testificar, ele falou lá, que Deus já havia revelado a ele, que aquele que ele visse descer sobre ele, o Espírito Santo lá em forma corpórea, uma pomba, esse era sim quem batizaria com fogo. Ele vai dizer, eu não sabia quem ele era. João vai dizer, eu não sabia.
Eu não tinha visto ele ainda, posto meus olhos sobre ele, eu não sabia. Mas aí, ele, quando o Espírito desceu, ele testificou. E testificou que, Jesus, que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Que coisa linda. Então João testificou. Olha que e João Batista testifica, e João está dizendo isso. Natanael falou, lá depois que Jesus falou com ele, que viu ele na figueira, ele falou mesmo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel. Ele chegou a dizer, tu és o Rei de Israel. Natanael testificou. Um homem cego lá de nascença, lembra o que aconteceu? João 9, 35, 38, o que vai dizer lá? Tá? Apesar de que eu não me lembro de cabeça, mas vai dizer o seguinte, o homem tinha acabado de ser expulso, né? Foi curado, foi expulso ali para que as pessoas, a autoridade judaica, aí Jesus encontrou com ele após ele ser expulso. Aí Jesus falou com ele, você crê no Filho de Deus? Ele falou, mas quem é ele para que eu creia? E Jesus falou, é aquele que vos fala. Olha eu aqui, estou falando contigo. Aí o homem creu e adorou a Jesus. Então, João está mostrando isso, testificando aí, tá? Testemunho. Marta, a irmã de Lázaro, Marta falou, eu sei, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tá? E que que eu sei que meu irmão há de estar na ressurreição do último dia. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que havia de vir. Ela está dizendo, eu sei que é o Senhor, é coisa linda. Ela está testificando realmente que Jesus é Deus, Cristo, que havia de vir, o Messias. Tomé também é chamado Dídimo, né? Falou, Senhor meu. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, irmão. Isso é tremendo. Tá? Então nós vemos aqui que João colocou aqui alguns testemunhos para nos embasar ainda mais e fortalecer o testemunho de Cristo. As epístolas, vamos falar um pouco sobre as epístolas aqui. As 3 cartas de João apresentam uma linguagem simples, de fácil compreensão, e estão entre os livros mais belos do Novo Testamento. Vamos falar bem breve, bem resumido aqui sobre as epístolas, tá? Já visto o fato que a gente já está um bom tempo aqui, eu não sei nem quanto tempo esse vídeo está tendo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, então a gente sabe que João escreveu também 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, que estão bem próximas lá ao livro de Apocalipse, quando você abre a sua Bíblia aí. Então, a primeira epístola, 3.2.1. Esta não é exatamente uma carta, mas um sermão ou um tratado, pois não possui uma saudação, ele não começa saudando. Na primeira epístola, João concede ênfase muito especial à vida, à luz e ao amor, palavras que ele repete exaustivamente. Então, gente, vamos lá, João escreveu a primeira epístola. Por quê? O que o levou a escrever? O grande avanço do gnosticismo. Uma seita terrível, que é o gnosticismo, que estava se propagando ali naquele momento, ensinando que toda a matéria é ruim, ou seja, o corpo, a física, tudo é ruim, e aquela ênfase tremenda no espírito, então poderia fazer com o corpo o que quisesse, se portar como quisesse, não haveria santidade, coisa do tipo. Então João, estou tentando ser breve aqui, tá? João escreve para combater essa heresia, para combater isso. Então ele fala do espírito do anticristo, ele fala sobre todos esses processos, tá, de combate a essas heresias. E dentro disso aí, ele foca muito algo maravilhoso. O quê? Ele foca aqui algumas palavras. João é o que... Gente, João é o que... Essa epístola são pequenas, as epístolas de João, mas é onde ele mais cita Deus, 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 Deus. Você quer ver lugar que o nome Deus aparece muito? Você quer ver muito o nome de Deus? Leia as epístolas de João. Está lá Deus, 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 Deus. Isso é muito forte, tremendo. Ele foca muito na pessoa de Deus. E ele usa aqui, geralmente, ele acaba usando, repetindo algumas palavras aqui. E as 3 palavras que ele mais repete na epístola são, em primeiro lugar, vida, que do grego é zoé. Vida, zoé, zoé, tá? Zoé, alguns falam zoé, zoé. Então nós temos vida, do grego zoé, e luz, do grego phos, inclusive daí saiu a palavra fósforos, que a gente fala. Então, quando você fala fósforo, pega ali o comecinho, phos, que é a palavra para luz no grego. E por fim, a palavra amor, que ele usa muito, né? Amor de Deus, aquele que ama o mundo, se torna inimigo de Deus, não ama mais o mundo, nem o que nele há. Ele fala muito sobre isso aí, né? E ele usa a palavra ágape, ou a quem pronuncia agape. Agape ou ágape, como é muito comum entre nós aqui pronunciar. Então, ele repete muito essas palavras para dar essa ênfase, combatendo com isso também o crescimento e o avanço do gnosticismo naquele tempo lá. Continuando aqui, a segunda epístola. O que ele tem a dizer sobre isso? A segunda epístola contém apenas 13 versículos, é pequenininha, o que não significa que ela tenha menor importância. É o menor livro, acreditamos aí, né, do Novo Testamento, bem pequenininho, mas é muito importante. João se identifica como ancião, ele fala o ancião, ele começa falando ancião, e encaminha a carta a uma senhora eleita e seus filhos, que pode significar a igreja e seus membros. Outra coisa, gente, vamos falar sobre isso aqui. João está lá falando em segunda epístola. Qual é o foco, qual é o assunto da segunda epístola? O assunto principal, a princípio, seria esse. Muitos pregadores, por assim dizer, itinerantes, muitos
discípulos itinerantes, profetas, pessoas ali rumando para aquela região a pregar, e pessoas trazendo muito problema. Então, João exorta ali a igreja, exorta as pessoas ali a ficarem atentas com essas pessoas que chegavam lá ou viajavam por lá, chegando ali se dizendo enviada pelos apóstolos e vindo pregar. Então, os falsos mestres se diziam itinerantes, estavam se propagando ali, meio que gerando balbúrdia e problema na obra. Então, João, ele foca muito nisso aí, o cuidado para com esses falsos mestres, o cuidado com esses mestres, falsos mestres que viriam para trazer contenda, tá espalhando-se por ali, usando até o nome dos apóstolos, forjando cartas dizendo que foram enviados pelos apóstolos, mas trazendo falsos ensinamentos. Eram falsos mestres, estavam ali só para comer da comida do povo, sugar do dinheiro do povo, está ali só causando um enfado ao povo, mas na verdade eram falsos mestres, se dizendo itinerantes. Parece que eu estou falando de hoje também, mas vamos para a lição aqui. Então nós temos aqui a ideia. Aqui gera um problema, qual seria? Também no grego, porque o português traz aqui, ó, senhora eleita e seus filhos. João teria escrito para uma senhora eleita e seus filhos. Senhora dá a ideia de uma mulher. Ou seja, se ele então, senhora é uma mulher crente, pode dizer isso então, ele mandou para uma mulher, não sabemos o nome dela, é uma mulher lá, uma anciã, uma mulher da igreja, e os filhos dessa mulher. Por quê? Porque a palavra que está aqui no grego, para senhora, nós temos português, senhora. Grego, aí nós temos eclecte, eclecte. A palavra eclecte, ok? Dá a ideia aqui de senhora. Né, no gênero feminino, senhora, uma mulher, uma senhora. E nós temos aqui, ó, senhora, eclecta é eleita, desculpa. A palavra eclecta, eclecte é eleita. E nós temos a palavra Kyria. Então, Kyria é senhora e eclecta, eleita. Então, essa Kyria, mais uma vez peço perdão, é Kyria, tá? Então, a palavra Kyria aqui quer dizer senhora. É uma mulher, vamos ver isso agora? Então tá aqui, ó. Eclecta, eleita, Kyria, senhora, kaitos, teknois. Teknois é filhos, plural. Então é uma mulher e seus filhos, mas há quem diga que esse termo que ele utilizou, senhora eleita, e falando eclecta eleita, dando a entender que seria a igreja. Então ele está simplesmente usando esse termo para se referir à igreja, não à mulher especificamente. Então há quem acredite que era uma mulher, uma anciã daquela região, que tinha uns filhos, que a igreja era na residência dessa mulher, ou há alguém que acredita que quando ele usou a palavra Kyria, senhora, tá? Eleita, eclecte, para dizer que era a igreja. Então a igreja é a senhora eleita e os filhos são os servos, os crentes daquela igreja. Tá? Então há essas interpretações que nós não temos aqui como esclarecer de maneira mais ampla. Então, essa carta é também para falar sobre contra os falsos profetas. Fechando aqui já, né, caminhando para o final, acredito, estamos terminando. A terceira epístola. A terceira epístola também é pessoal, de cunho privado. E foi dirigida ao amado Gaio. Gente, olha que coisa interessante. Nessa carta, João enfoca a importância da verdade. Menciona duas pessoas, Diótrefes e que fazia oposição ao apóstolo, a João, e procurava lugar de eminência entre os apóstolos, e Demétrio, cujo bom testemunho era conhecido por todos. Então, aqui, tá, como a gente viu lá na primeira epístola de João, problema lá, gnosticismo. Né? O povo lá lutando contra a deidade, dizendo que Cristo não veio em carne, lutando até inclusive contra a humanidade de Cristo, o gnosticismo. Então João vem para lutar contra essas heresias, esses falsos profetas, esses hereges. Aqui, segunda epístola, falsos mestres se hospedando nas custas dos irmãos e dizendo ser enviado pelos apóstolos, dizendo pregadores, quando na verdade não era. Então João combate isso, rebate e envia para a senhora eleita, que não sabemos quem é, se a mulher ou a igreja que é a senhora eleita. E por fim, a terceira epístola, que ele envia agora para Gaio, endereça essa carta a Gaio, um discípulo que era amado de João, abençoadíssimo, um camarada da mão aberta para a obra. Quem era Gaio? A princípio, lendo a carta, entendemos que Gaio era um discípulo que tinha um costume maravilhoso, era alguém que, acreditamos, tinha uma vida financeira boa, e ele recebia os missionários que eram enviados ali naquela região. João, inclusive, enviava alguns, outros apóstolos, outras pessoas enviavam outros discípulos, e João, então, Gaio, recebia esses discípulos, dava alimentação, roupa, cuidava. Quando ele estava pronto, preparava ele e enviava para outros lugares. Era alguém que recebia missionários, cuidava dos mesmos e enviava para o campo missionário. Ali era a casa de Gaio, entendemos que era uma base missionária. Isso é maravilhoso. Tanto é que João faz uma oração para Gaio, que é uma oração que a gente quase não vê na Bíblia.
João está orando para Deus dar dinheiro para Gaio, que ele seja bem financeiro. A prosperidade ali para Gaio é financeira, porque se ele é um camarada que usa o dinheiro que tem, não sei se pouco, mas o pouco que tem na obra, imagina se tiver mais. Quanto mais Deus der dinheiro para ele, mais ele vai investir na obra. Então João ora para que Deus abasteça o celeiro de Gaio, encha Gaio financeiramente, para que esse homem, além de ter saúde, né, tiver bem, tudo, saúde, tiver bem, tenha saúde e também tenha mais dinheiro para investir, para ir missionar em missões. Isso é maravilhoso, gente, isso é tremendo, isso é lindo. Então a gente pode também orar dessa forma. A gente às vezes tem empresários na nossa igreja que ajudam. Vamos orar para Deus prosperar a vida dessas pessoas, para que essas pessoas abençoe, patrocine, ajude ainda mais a obra missionária. Isso é maravilhoso. Mas a coisa não era mil maravilha, não. Por um lado, Gaio estava lá ajudando, Gaio estava lá orientando, Gaio estava lá fortalecendo os missionários, mas naquela região havia um camarada chamado Diótrefes. E esse Diótrefes é o contrário. Ele não queria receber os missionários vindo da parte de Deus. Ele era arrogante, ele era, soberbo, excomungava quem ia lá, os missionários, era um camarada difícil de lidar. Ok? Então João escreve, fazendo forte e ferrenha oposição a esse camarada e orientando a Gaio a exortar Diótrefes, a chamar a atenção dele, a puxar a orelha dele. E também fala por fim de um camarada chamado Demétrio, que era uma bênção, um discípulo também muito abençoado e tinha um bom testemunho. Tá? Então 3 coisas importantes pra gente aqui, só na terceira epístola, lá porque eu vou ganhar tempo que não posso falar das demais por causa da hora. Primeiro lugar, tá aí, ó, Gaio, invista na obra. Segundo lugar, Diótrefes, cuidado, irmão, para que você não seja alguém que atrapalhe o crescimento da obra e deixa a soberba tomar o seu coração. E terceiro, Demétrio, o seu testemunho fala mais que as suas palavras. Fechando o Apocalipse, o esperado livro. O Apocalipse, né, do grego Apocalipsis, que significa revelação. Então a palavra Apocalipse quer dizer isso aí, revelação. Ela vem, né, da preposição apo quer dizer tirar, extrair, tirar para fora, botar para fora. E tá calumna, aí do grego botar para fora, tirar, sair, extrair, e calumna quer dizer o que? No grego, véu. Então, tirar o véu, descortinar, isso quer dizer Apocalipse, revelação, tirar o véu e deixa ver. A palavra Apocalipse vem disso aí, tirar, botar para fora, e calumna, véu. Então Apocalipse quer dizer o quê? Abrir o véu e descortinar, revelação. Ter sido objeto de estudos, pesquisas, mensagens, ou seja, pregações e distintas interpretações durante séculos. O problema maior que a gente percebe é o seguinte: estudar Apocalipse é lindo, pesquisar nesse livro é maravilhoso, pregar ele então, alguns têm até medo de ouvir a pregação quando é Apocalipse. Mas o problema é que a gente entende que esse livro ele tem muitas interpretações diferentes, tem muitas linhas, muitas correntes teológicas. Há milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, gente. Tem muita coisa, tá? Então, existem muitas correntes que, por ser uma EBD, eu acho que não convém eu entrar aqui. Inclusive, eu já estou falando há muito tempo. Possa ser que eu grave um vídeo só sobre correntes teológicas ligadas ao livro de Apocalipse e questões desse tipo aí, tá? Vamos lá então, ligado a linhas escatológicas. Apesar de ser um dos livros mais comentados do Novo Testamento, talvez seja o menos compreendido. Então, temos que reconhecer que o livro de Apocalipse não é tão simples de entender assim, não. Existem muitas explicações e aplicações aí estranhas, que a gente precisa realmente orar e pedir a Deus direção, estudar muito para poder entender o livro de Apocalipse, tá? Mas João escreveu também esse livro de Apocalipse. No entanto, é possível entender a mensagem de esperança nele contida. Então, ainda que a gente não entenda todos os mistérios de Apocalipse, todas essas simbologias, todas as figuras de linguagem que há na Apocalipse, todos esses números que trazem, todo esse processo, ainda assim, a mensagem dele dá para entender. Qual é a mensagem do Apocalipse? Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso aí está muito claro. Dessa forma, precisamos manter viva a fé no Cordeiro, que um dia foi morto, mas que vive e para sempre reinará. Essa é a mensagem do Apocalipse, livro escrito por João, narrado todo ele por Cristo Jesus. Ali anjos falaram, foi algo maravilhoso de Deus para entregar para nós a mensagem final. Concluindo aqui a nossa lição, como João, somos desafiados por Cristo a deixar nossas redes e andar no caminho do discipulado efetivo e frutífero. Além disso, precisamos aprender com o Mestre os seus ensinamentos. No entanto, mais que aprendê-los, precisamos praticá-los e reparti-los para a glória de Deus e edificação de seu povo, não importando quantos sejam os nossos dias. Que sejam todos eles vividos para Jesus. Glória a Deus.
A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer aí, mais uma aula, né? Glória seja dada ao Senhor. A todos que estão nos ajudando aí, tá? De forma especial, nosso irmão Alex, nosso irmão Magna, nosso irmão Jonathan também aí, servo de Deus, tem auxiliado muito. Pessoas que têm nos procurado, enviado material, enviado prints aí, fotos da revista, porque até então eu não tinha, agora graças a Deus eu acho que o tanto de material que eu tenho já dá pra gente dar uma continuidade. Eu acho que para essa revista tá bom, né? Só não sei qual vai ser a próxima lição. Se alguém já tivesse inteirado de alguma coisa, nos ajude nesse processo aí, tá? Então Deus abençoe a todos. Fique com Deus até a próxima aula. Se alguma coisa não ficou legal, comente aí. Se você gostou, dá um like, gente, para ajudar. Eu vejo vocês, Senhor, será que o povo não gostou, meu pai? Dá um likezinho só para saber que a gente está no caminho certo aí, tá? Deus abençoe a todos vocês. Comentem também, fiquem à vontade para comentar o que quiserem. Eu não excluo comentários. Você tá, fica à vontade para nos ajudar aí. A paz do Senhor, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, amém.